Olá, amigos da Corporação Musical Lira São José Operário. Nessa oportunidade, a Corporação Musical Lira São José Operário se apresenta dentro do projeto pela Lei Aldir Blanc. Esse projeto de território cultural pela Lei Aldir Blanc visa ser uma forma emergencial de atender aos segmentos da cultura, dentre eles o segmento musical, no nosso caso a banda de música, com auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial vem na forma de que o governo federal, através da capilarização pelas prefeituras municipais, ele enviou uma verba que é destinada à apresentação de projetos de cunho cultural nesse tempo de pandemia. A lei chama-se Aldir Blanc em homenagem ao compositor que infelizmente foi vitimado pelo vírus da pandemia, o Covid-19. Então, para nós darmos início à apresentação musical dessa feita, atendendo ao desenvolvimento do projeto de território cultural pela Lei Aldir Blanc, a Corporação Musical, sob a regência do maestro Paulo César Marques, irá interpretar o dobrado de José Evaristo Bastos, Saudades de Minha Terra.
Tivemos, assim, a interpretação do dobrado de José Evaristo Bastos, Saudades de Minha Terra, pela Corporação Musical Lira São José Operário, regência do maestro Paulo César Marques, desta vez se apresentando dentro do projeto de territórios pela Lei Aldir Blanc. Esta lei, ela utiliza recursos oriundos do governo federal, repassado às prefeituras municipais e aos estados, para desenvolvimento de projetos que ajudem aos segmentos culturais a desenvolver algum tipo de atividade nesses tempos de pandemia. Essa é a Lei Aldir Blanc, em homenagem a esse grande compositor da música popular brasileira. E para darmos continuidade à parte musical desta apresentação, teremos a marcha Czardas de Vitório de Monte. Corporação Musical Lira São José Operário, regência maestro Paulo César Marques.
Esta foi a Corporação Musical Lira São José Operário, se apresentando dentro do projeto de espaços e territórios culturais pela Lei Aldir Blanc, desenvolvida com recursos do governo federal e desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. A Lei Aldir Blanc visa realmente destinar recursos emergenciais nesse tempo de pandemia para os segmentos culturais que estão sofrendo as consequências desta grave pandemia que assola o mundo todo. Essa forma de atender às necessidades do segmento cultural é muito bem-vinda nessa hora em que todos estão realmente prejudicados em suas atividades devido às restrições impostas pela pandemia. Agora, em seguida, teremos a execução do dobrado do inesquecível Pedro Salgado, intitulado 13 Listras, regência do maestro Paulo César Marques, execução da Corporação Musical Lira São José Operário.
essa foi a execução do dobrado 13 listas do inesquecível Pedro Salgado. Essa lei emergencial da cultura leva o nome de um grande compositor da música popular brasileira. Esse compositor, infelizmente, foi vitimado pela pandemia, pelo vírus Covid-19. E nessa oportunidade, nós, da Corporação Musical Lira São José Operário, queremos deixar a nossa advertência a todos que nos assistem, que realmente a pandemia não acabou, ela está recrudescendo. Então, aqueles protocolos indicados pelas autoridades de saúde devem ser plenamente utilizados. Uso de máscaras, higienização das mãos e, principalmente, o distanciamento social são normas que devem ser atendidas por todos. E nós vemos, infelizmente, nos meios de comunicação, que uma parcela muito grande da população parece que não está se dando conta dessa gravidade da situação. O Brasil volta a atingir nesses dias a incrível marca e terrível marca de mais de 1.000 mortes por dia dentro da pandemia. A Lei Aldir Blanc, e esse é o nosso grande homenageado nesta oportunidade, esse célebre compositor da música popular brasileira. Nessa oportunidade, homenageamos agora com uma música de sua autoria, em colaboração com João Bosco, que será executada agora pela Corporação Musical Lira São José Operário, sob a regência do maestro Paulo César Marques. O número, O Bêbado e a Equilibrista, samba de João Bosco e Aldir Blanc.
Corporação Musical Lira São José Operário é uma banda eclética. O que significa dizer? Ela desenvolve e apresenta vários ritmos, dobrados, marchas, boleros, sambas, e isso faz parte do acervo musical dessa Corporação Musical Lira São José Operário. Vamos dizer assim, infelizmente, com a Lira Suzanense, talvez as duas últimas remanescentes aqui no Alto Tietê, dentre as bandas de música. Outras já existiram e, infelizmente, desapareceram com o passar do tempo. E é nosso dever estarmos batalhando para a continuidade deste segmento cultural que é a banda de música. E convidamos agora para interpretar, ou melhor, para reger a Corporação Musical Lira São José Operário na composição do inesquecível Adoniran Barbosa, que mostrou que São Paulo também sabe fazer samba, a composição imorredora intitulada Trem das 11, do inesquecível Adoniran Barbosa, regida pelo maestro Paulo César Marques.
Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial ao segmento de cultura. É isso que estamos desenvolvendo através do projeto de territórios culturais e espaços culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, com verba oriunda do governo federal. Essa lei de Aldir Blanc de auxílio à cultura contemplou todos os segmentos culturais e muitos artistas se beneficiam e se beneficiaram com uma ajuda emergencial através dessa verba que em boa hora foi disponibilizada para o desenvolvimento dessa lei que leva o nome desse grande compositor, Aldir Blanc. E nessa oportunidade, a Corporação Musical Lira São José Operário desenvolve a primeira apresentação deste projeto. Esse projeto de território cultural contará com mais uma apresentação que em breve nós estaremos desenvolvendo já a partir do próximo ano. E agora, para nós darmos continuidade, teremos a penúltima apresentação desta oportunidade, já do cancioneiro universal, mundial, a composição de John Bon Jovi, Richie Sambora e Desmond Child, intitulada Living on a Prayer, ou, em português, Vivendo de Preces. Com vocês, Corporação Musical Lira São José Operário, regência, maestro Paulo César Marques.
Essa foi a execução de Living on a Prayer, composição de John Bon Jovi, Richie Sambora e Desmond Child, na interpretação da Corporação Musical Lira São José Operário, regência do maestro Paulo César Marques. Eu gostaria agora de fazer um parênteses para citar aqui o nosso companheiro Ademar Alves Santos, o nosso querido Souto, que não está entre nós já há algum tempo, devido à enfermidade. Ele está passando por um momento delicado e nós queremos desejar a ele um pronto restabelecimento. Peço que os seus amigos Geraldo e o Lourenço, que tem sempre um contato mais direto com ele, que transmitam ao Souto os nossos desejos de um pronto restabelecimento a ele, para que ele volte a estar conosco num breve espaço de tempo. Eu não poderia deixar de lembrar do Souto, que é um dos veteranos da Corporação Musical Lira São José Operário, que está conosco desde a primeira hora. Gostaria de citar aqui dos presentes aqui, desde a primeira hora, Olímpio, desde o nascimento da Lira São José Operário, Valteli, Mário, Lourenço, Valdir. Esses são os nossos veteranos da primeira hora, da fundação da Corporação Musical Lira São José Operário, já lá no longínquo 2009, quando, a 19 de março, nós fizemos a Assembleia de Fundação. Para encerrarmos esta apresentação, convidamos o maestro Paulo César Marques para reger a composição de Sidney Magal em ritmo de marcha. Nesta oportunidade, em ritmo de marcha, a composição intitulada O Meu Sangue Ferve por Você.
Antes de nós darmos por encerrada nossas atividades de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos nossos amigos que nos acompanharam, colaboradores, o nosso amigo Wilson aí na câmera. Uma salva de palmas para o Wilson, por favor. Ao Evandro, fotógrafo, nessa oportunidade, e aplaudindo o Evandro, aplaudimos também a Natália, que esteve conosco nas outras oportunidades. Nosso aplauso a ele. Ao Emerson, muito obrigado pelo apoio dado aqui no Centro Cultural, e a vocês, músicos, a diretoria da Corporação Musical Lira São José Operário agradece todo o empenho desenvolvido neste ano de 2020. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo sem pandemia, para que nós possamos dar continuidade às nossas atividades. A todos, Feliz Natal e próspero ano novo é o nosso desejo.